Bruxelas, 35 mortos, cerca de 300 feridos. Paris, 130 mortos, 360 feridos. Lahore, 70 mortos, 340 feridos. Canlı bomba, ölüler var. Istambul, 23 mortos, dezenas de feridos. O saldo macabro se refere apenas a ataques terroristas mais recentes, seja de afiliados ao grupo Estado Islâmico, ao Talibã paquistanês ou a outros grupos jihadistas. Em comum, o envolvimento de extremistas islâmicos locais nos ataques. Como enfrentar o horror que não vem de longe, mas tem origem em casa, no próprio país? Esta é uma das perguntas do Sem Fronteiras de hoje, que também quer saber se o Brasil, terra tão distante destas ameaças, pode se tornar um alvo durante os Jogos Olímpicos. Europeus, sobretudo, se chocam com a radicalização e violência geradas em suas comunidades muçulmanas, minoritárias na população e pacíficas em maioria. Os ativistas podem até ter passagem por locais em conflito, como Iraque, Síria ou Afeganistão. No caso europeu, são pessoas nascidas e educadas em sociedades que cultuam liberdades democráticas, inclusive o direito a praticar qualquer religião. Ainda assim, se voltam contra os valores do país onde cresceram, às vezes a revelia da própria família. Jovens muçulmanos europeus se radicalizam sob uma pregação ideológica e religiosa que os entrega a uma causa de aparência absurda a quem observa de fora, mas que dá sentido à vida de pessoas vulneráveis. Os que se juntam à causa são convencidos a praticar o horror como método de luta, que pode envolver matança com bombas ou operações suicidas. Les moudjahidines sur toute la planète n'hésiteront pas, chaque fois qu'ils en auront la possibilité, à trancher vos têtes. Tant que vous continuerez à bombarder, vous ne connaîtrez en aucun cas la sécurité. Et le simple fait d'aller faire vos courses sera pour vous terreur. O recrutamento se dá sob promessas de conquistar o reino eterno dos céus, em troca da militância por uma interpretação peculiar do Islã. E eles acreditam. With willing submission, feeling yourself subdued. As forças de segurança europeias aprenderam que o método mais eficaz de confrontar os extremistas é a prevenção. Tentar descobrir quem são e quais seus planos de combate antes de cometerem uma ação. Desde os ataques terroristas no metrô de Londres, 11 anos atrás, perpetrados por jovens nascidos e criados no Reino Unido, as autoridades britânicas usam vários métodos para monitorar extremistas. Entre os 2.700.000 muçulmanos no país, 4% da população. Agentes de segurança usam mecanismos eletrônicos para fiscalizar comunicação por telefone celular, infiltram ou recrutam informantes em áreas onde suspeitam de atividades extremistas, recrutam colaboradores. Tem dado resultado, com vários casos de descoberta antecipada de planos para ataques violentos no Reino Unido. Porém, uma iniciativa de prevenção provoca controvérsia. O governo cobra de professores que denunciem sinais de radicalização entre seus alunos. Faz parte de um programa chamado Prevent, ou Prevenir. O Sindicato Nacional de Professores já protestou sob a alegação de que esse tipo de fiscalização e denúncia de alunos não é o papel de professores numa sociedade democrática. E ainda arrisca gerar acusações sem fundamento. Uma organização envolvida em campanhas de desradicalização no Reino Unido é a Fundação Quilliam, que inclui ex-militantes islâmicos entre seus especialistas
em contestar a pregação radical em escolas, prisões, mesquitas, centros comunitários. Os que tentam conter a radicalização em seus próprios países já se deram conta de que enfrentam uma luta de longo prazo. This government-sponsored program called Prevent that asks teachers to keep an eye on their own students to see if they're becoming radicals. It's attracting a lot of opposition from teachers who say they don't want to be denouncing their own students. What's your view about that? I think the problem is rooted in a lack of training, a lack of resources for these teachers. I think they feel, I would say, overwhelmed with the responsibility. The Prevent strategy, the idea of safeguarding our children is an honourable initiative, and I think it's an effective way of countering extremism. Teachers and parents are among young people for majority of the time, so it just makes sense that we educate those individuals and get them involved in this process. But I think the failing of the government is that they're not resourced enough to give the adequate training, and I feel that the sort of training gap, if you like, has sort of added to this concern and this kind of hysteria around Prevent. What other kinds of de-radicalization programs are being carried out besides the one that Quilliam does? Besides working with teachers and schools, there is the side of one-to-one de-radicalization, which is a very high-level skill set that is needed, and someone who is actually experienced in theology. This can involve individuals that are in prison. These are individuals that have been reported. And these are individuals that are sort of high on the hierarchy of extremism. The other aspect of it is a concerted effort to push a message that provides a counter-narrative, and that is working on social media platforms at universities, within the media, pushing out a counter-narrative that debunks the extremist narrative. And I think that is the most important thing to put into play. What have you found that contributes to the development of a jihadist radical in a country like the UK? There are many factors involved in this process. And you know, there are economic factors, there are political factors, there are social factors, but the most prominent one is an ideology behind it. Radicalization, to the extent of wanting to attack the West or develop a hatred of the West, is fundamentally down to an ideological reading of the world that is at odds with the West, that is hostile. Yes, there are other factors such as economics, there are social factors. However, these are not the driving force. These may exacerbate the situation, but they won't ultimately lead someone into becoming an extremist to the extent of believing that that infidels should be killed or homosexuals should be thrown off tall buildings. You know, if someone comes from a poverty-stricken background, you think that they'd be involved in petty crime, not travel miles and miles to join ISIS. The mosques where the imams preach their version of religion, that used to be a very important factor in radicalizing people in this country. Is that still going on? No, that's actually something that's not a factor now. It's something that we have, over time, we have eradicated. However, I don't believe that extremism is happening in the mosque because of what they're saying or preaching. I believe that extremism is happening because of what they're not saying. It's the lack of resources that are given to people that attend the mosque, or a lack of values that are given to members of the mosques, that is contributing to young Muslims becoming prey to the ISIS ideology. It's a case of not instilling enough, let's say, humanistic values, universal values, to stop them or to inoculate them from being attracted to the likes of ISIS. What about a sense of humiliation? Does that contribute to radicalization?
Totally. I mean, in sort of psychological studies, it shows that within extremists, humiliation is a component that drives the anger, that drives the us against them syndrome, if you like. But ultimately, yes. I mean, those pictures of Abu Ghraib, you know, what's happening in Palestine, those kind of images are a sign of humiliation for Muslims. And that, again, is part and parcel of the perpetuation of this kind of we're at war with the West. A Bélgica pediu ajuda aos Estados Unidos para caçar os terroristas do Estado Islâmico. Faz sentido. O governo americano gasta por ano quase 70 bilhões de dólares nos serviços de informações. Já a Bélgica, depois dos atentados, está dobrando seu orçamento na área para $500 milhão, o que para os americanos soa como um trocado. A questão é se esse dinheiro todo garante ou não aos americanos proteção contra o terrorismo. Não houve nenhum atentado em grande escala nos Estados Unidos desde os de 2001. Será que foi por eficiência ou por sorte? É difícil responder. O Sem Fronteiras conversou com a diretora do Programa de Segurança Nacional do Centro Brennan de Justiça, da Universidade de Nova York. There's this idea that the intelligence services in the US are so much more competent than the ones in Europe that that's why not so many attacks happen here. Is that really true? Well, I think there's a couple of pieces to that question. So one is that clearly the U.S. has the most extensive intelligence capabilities of any country in the world, right? I mean, the NSA's capabilities and its reach are very, very large. And so they're scooping up all kinds of information from around the world. So definitely they have lots of information. Now the question is whether or not that information can be translated into useful intelligence that would prevent further attacks. The second piece of it, I think, is coordination. And one of the things that happened in the United States post 9/11 was a real emphasis in trying to make sure that the different intelligence agencies and law enforcement agencies were sharing information, that they weren't in silos, that they weren't being competitive, but rather that it was more of a holistic intelligence infrastructure. And then the third question you asked is, well, why have there been less terrorist attacks in the United States rather than in Europe? And I think that's a complicated question, but at least part of the answer, I think, lies with the fact that the United States has, for the most part, been more successful in integrating its Muslim communities. The second piece of the answer is, you know, physical proximity, right? I mean, it's much easier to get to the Middle East over land from Europe than it is to fly there from the United States. And when you get into airport security, etc., you obviously have a heightened threshold over there. And then the third piece, I would say, is also, you know, when we talk about terrorism in the United States, we often tend to forget terrorism that is inspired by right-wing ideologies. And we've certainly seen a number of, and we normally call them mass shootings over here instead of terrorism. But I think if you add all of those things in as well, that the picture might not look quite as different as it does when you just look at one particular kind of violence. There's a lot of profiling going on. So that you should, that the government should throw a wide net, for instance, surveillance of Muslim communities, widespread surveillance. What do you think of that? I know that the center, the Brennan Center, is very critical about that kind of thing, right? And you have worked on that. Yeah. So we've certainly seen post 9/11 that there has been a move on the part of both federal law enforcement, so the FBI, as well as local police, in particular the NYPD, to conduct broad gauge surveillance of Muslim communities. And I think what we've seen is that it's been not only ineffective in security terms, but actually counterproductive, right? Because what happens here is that every law enforcement official will say to you, they'll say, well, our best defense against terrorism is the communities, and we need them to give us information, and we need them to give us tips. And the reality is that American Muslims have been at the forefront of cooperating with law enforcement and have been responsible for giving information to law enforcement when they think criminal activity is afoot.
But I think the feeling is that they should be doing more. And I think what the government is really looking for now is for them to start reporting on ideological indicators, whether somebody has a particularly conservative view of Islam or whether they have complaints about U.S. foreign policy, which many people do in this country. And I think those kinds of things kind of go over the edge of what you can realistically expect a community to be reporting to the police. We are talking about terrorism because the Brussels attacks happened. But we know that terrorist attacks are much more common and much more tragic for the number of people killed in countries like Iraq, Syria, Pakistan. You were born in Pakistan. So how do you see that when it happens in those countries, what is being done about it? Well, I think, we have seen a lot of movement, certainly on social media, et cetera, calling out this phenomena, right? Yeah. That Brussels gets, days and days of front page coverage, whereas, attacks in other parts of the world don't. But in terms of response, I think, at least from the perspective of the U.S. government, if you see an attack in Iraq or Pakistan or Afghanistan or Syria, I think that's considered kind of part of the war paradigm, if you will, because most of those places are in a state of conflict. Pakistan, not so much, but certainly the other countries. I think, when you're looking at an attack on a European capital, it's definitely part of a war because it's part of a war that's happening overseas, but the initial response is a police and intelligence response. O Brasil pode ser alvo de atentado terrorista? Os Jogos Olímpicos, que começam no Rio de Janeiro daqui a apenas 4 meses, parecem ser palco adequado para grupos extremistas que pretendem aterrorizar o maior número possível de pessoas. Metade da população do planeta verá a abertura pela TV. São 200 países representados e 80 chefes de Estado presentes. Não há motivo para pânico, dizem os especialistas. O terrorismo é uma questão complexa, não existe uma lógica e nesse sentido, nenhuma hipótese pode ser descartada. Mas, particularmente, eu acredito ser muito remota uma possibilidade de um atentado terrorista nas Olimpíadas. Por quê? Porque foge à estratégia que atualmente tem sido desenvolvida pelos extremistas islâmicos. Se nós formos analisar todos os atentados a partir de 2001, os ataques são realizados num cotidiano urbano tradicional, onde não há um alerta máximo, onde não há uma concentração de forças de segurança, né? E isso pegando as pessoas, e por isso um grande número de vítimas, desprevenidas, inclusive, desprevenidas as próprias autoridades governamentais. Numa questão como as Olimpíadas, todo o aparato de segurança e de defesa vão estar concentrados, né, no evento. E a Tríplice Fronteira seria uma ameaça? A Tríplice Fronteira já é um problema há décadas que vem sendo discutido, vem sendo analisado. Sabe-se ali que por uma questão comercial, um reduto de lavagem de dinheiro. Mas, até o momento, nada foi provado que exista realmente um financiamento a grupos terroristas vindos da Tríplice Fronteira. Ocorre que muitos grupos que têm um braço do terrorismo são partidos políticos. O Hezbollah, por exemplo, o Hamas, por exemplo. Né? E são doações que são feitas para questões humanitárias. Agora, se é feito desvio nesses países, aí não temos como apurar isso com mais detalhes. O plano de segurança montado para os Jogos Olímpicos é considerado forte. Conta com 85 mil militares, policiais e agentes. Por óbvias razões, a gente não pode detalhar o plano de ação, mas o que é possível se dizer é que nós teremos policiais da área de inteligência atuando não só nas nossas instalações, nos nossos ambientes próprios, policiais, mas também nos ambientes de treinamento, de competição, de interesse operacional. A divisão antiterrorismo, por exemplo, da Polícia Federal já existe há mais de 20 anos
e atua já na atividade de prevenção. Eu ainda acrescentaria um programa que a Secretaria criou, que foi um programa de observadores, onde nós enviamos policiais, quase uma centena de policiais, para diversos países, observando e trazendo para cá as melhores práticas internacionais para a segurança como um todo e o enfrentamento ao terrorismo em particular. Mas será que a crise política e econômica tornou-se um fator preocupante? O comandante da Força Nacional de Segurança, por exemplo, acaba de pedir demissão do cargo por motivos políticos. O coronel Adilson Moreira tinha a missão de dirigir 10 mil policiais na segurança dos Jogos. Soma positivamente o histórico do Brasil. Nos últimos 4 anos, sediou pacificamente eventos mundiais, como as Copas de Futebol do Mundo e das Confederações, a Conferência da ONU Rio+20 e a Jornada Mundial da Juventude. Mas em relação ao terrorismo, nunca existe risco zero. Ameaça à frente!